No século XX, os cigarros estavam em todos os lugares. Não importa se você estava assistindo um filme produzido em Hollywood, uma novela brasileira ou vendo Ayrton Senna pilotando a sua McLaren com a inesquecível estampa da Marlboro. A gigantesca indústria do tabaco se inseria em todos os ambientes possíveis através de propagandas milionárias. Mas tudo mudaria com um artigo, publicado na Reader's Digest. Luther Terry, um respeitado cirurgião americano, divulgou o seu relatório provando que as empresas de tabaco estavam ganhando milhões enquanto envenenavam os seus consumidores. Impotência, infertilidade, câncer eram apenas algumas das doenças que os cigarros causavam em seus consumidores. Aquele artigo marcava o declínio do tabaco. Primeiro, os governos baniram a propaganda na TV, depois proibiram os outdoors. Logo, os produtores de Hollywood não queriam mais os seus personagens fumando em tela e, por fim, as organizações esportivas também abandonaram o tabaco. Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com os energéticos? Bom, pense bem. Antes você tinha os comerciais de cigarro, agora nós temos esses. Ninguém te falou que Red Bull te dá asas. Antes você tinha a McLaren conquistando títulos mundiais de Fórmula 1 com o seu patrocínio milionário da Marlboro. Agora, a Red Bull já vence o campeonato mundial há 3 anos consecutivos e é dona de 2 equipes na categoria, além de patrocinar todos os esportes possíveis e ser dona de times de futebol. Somente a Red Bull já vende mais de 12 bilhões de latas por ano, são 32 milhões de latas por dia. Os energéticos dominam a propaganda nos dias atuais, mas eles estão sob ataque. As consequências do consumo desenfreado de energético têm chamado a atenção das autoridades, e tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa, já se fala em restrição de publicidade e até mesmo proibição de venda para menores de idade. Será que a queda dos cigarros está prestes a se repetir, mas dessa vez com os energéticos? É a pergunta que nós vamos te responder hoje. Vamos voltar no tempo até 1984. O empresário austríaco Dietrich Mateschitz havia acabado de chegar à Tailândia para uma reunião de negócios. Dietrich não ia ter tempo para dormir antes da reunião. A mudança de fuso horário tinha deixado ele muito cansado e ele estava sentindo muito jet lag. Até que, sem querer, Dietrich encontrou em uma loja de conveniência uma bebida local chamada Krating Daeng. A bebida tinha mais cafeína que outros refrigerantes, além de conter uma substância estimulante chamada taurina. Ele resolveu experimentar a bebida para ver se ela tinha o mesmo efeito energético que prometia. O fato é que o Krating Daeng realmente melhorou o cansaço de Dietrich. O empresário percebeu que, além de ser uma bebida de muita qualidade, ela era bastante popular entre o público local. Dietrich se perguntou como aquela bebida ainda não havia chegado na Europa ainda, e percebeu que aquela era uma ótima oportunidade de negócios. Agora ele precisaria encontrar o criador da Krating Daeng para tentar uma parceria comercial. Foi assim que Dietrich conheceu Chaleo Yovidia. Chaleo era um fazendeiro simples da Tailândia. Já existiam outras bebidas com foco em fornecer energia, mas Chaleo percebeu que todas essas bebidas eram caras e seu público-alvo eram os mais ricos. Mas ele sabia que isso não fazia sentido. Os mais pobres é que faziam os trabalhos que exigiam mais esforço físico, portanto, as bebidas energéticas deveriam ser fabricadas pensando nesse público. E foi assim que nasceu o Krating Daeng. Dietrich apresentou a sua proposta para Chaleo. Ele cuidaria de todo o processo para levar a bebida para a Europa. Além disso, ele colocaria outro nome, um que fosse mais apropriado para o público europeu, e faria algumas mudanças na composição da bebida, como a adição de gás. A marca seria então repartida entre os dois, com Dietrich ficando com 49% da empresa e Chaleo e Yovidia com 51%. Chaleo não tinha muito a perder. A bebida já era bem consumida na Tailândia e ele só tinha a ganhar no caso do produto ser bem sucedido na Europa também. Os órgãos europeus demoraram um bom tempo para liberar a bebida. Apesar da Red Bull ter sido fundada oficialmente em 1984, a bebida só começou a ser vendida em 87. E assim nascia a indústria das bebidas energéticas. Hoje a Red Bull já vende bilhões de latas, mas ela não está sozinha no mercado. A Monster também já possui uma grande fatia do mercado de energéticos, e mesmo ficando muito atrás em questão de faturamento, a empresa já é considerada uma grande concorrente da Red Bull. Hoje os energéticos estão em todos os lugares. Eles patrocinam esportes radicais e influenciadores na internet.
A Red Bull possui clubes de futebol, equipes de Fórmula 1 e da NASCAR. Mas você sabia que isso pode ser apenas uma máscara? A verdade é que por trás da propaganda esportiva e toda a adrenalina dos comerciais, as bebidas energéticas estão repletas de açúcar e outras substâncias que não só fazem mal para o seu corpo, mas também estimulam o sistema de recompensa do seu cérebro a liberar dopamina, o que indica um potencial viciante nos energéticos. O casal Austin e Brianna estava vivendo o que sempre sonharam. Tinham conquistado a casa própria e Brianna havia acabado de dar à luz a primeira filha do casal. Mas, como nem tudo são flores, com Brianna em casa para cuidar do bebê, Austin precisou trabalhar por mais horas por dia para conseguir renda suficiente para sustentar a família. O problema é que, para enganar o desgaste físico, Austin estava tomando muito energético, até que um dia ele passou da conta. Austin havia tomado tanto energético que ele teve uma overdose de cafeína. Essa overdose causou uma hemorragia cerebral. Esse é Austin agora. Austin não morreu, mas acabou perdendo parte do seu crânio. Esse é apenas um dos muitos casos que podemos encontrar nos jornais sobre pessoas tendo problemas fatais com os energéticos. Um estudo publicado na conceituada revista científica Public Health mostrou que doenças como depressão, ansiedade e estresse são mais comuns entre os jovens que fazem o consumo regular de bebidas como Monster e Red Bull. Além de ocasionar arritmia cardíaca em muitos consumidores ou ainda a diminuição da frequência cardíaca nas pessoas que consomem a bebida junto com bebidas alcoólicas. Anna Fournier tinha apenas 14 anos quando foi levada às pressas para o hospital após passar mal e desmaiar. Ela morreria algumas horas depois. A causa? Envenenamento ou intoxicação por cafeína. Anna era uma consumidora regular do energético Monster. A família de Anna tentou inclusive processar a marca de energéticos pela morte da garota, alegando que a marca não deixava claro a quantidade de cafeína que continha uma lata da bebida. Além de todos os problemas que podem ser causados pela grande quantidade de cafeína que existe nos energéticos, ainda temos a questão do açúcar. Apesar da maioria das marcas de energético terem suas versões zero açúcar, é inegável que as versões açucaradas são as mais preferidas dos consumidores. É importante lembrar que o consumo em excesso de açúcar está relacionado a outros perigos como obesidade, hipertensão, diabetes e até mesmo o câncer. Com todas essas polêmicas, é claro que os energéticos logo iriam chamar a atenção das autoridades. A indústria do tabaco era uma verdadeira gigante do mercado. Bilhões e bilhões eram gastos em publicidade e o seu produto estava em todos os lugares. Mas a proibição da publicidade por parte de governos do mundo todo acabou derrubando as empresas de cigarro, que apesar de ainda faturarem milhões, nada se compara com a era de ouro do cigarro. O mesmo pode acontecer com a indústria dos energéticos. Só a Red Bull faturou mais de 25 bilhões de dólares em 2023 com a venda de energéticos. Sua principal concorrente, a Monster, faturou 7 bilhões no mesmo ano. É inegável o quão grande e lucrativo é o negócio dos energéticos. Mas isso não está impedindo o Estado de vir atrás dessas empresas. No Brasil, já existe um projeto de lei que pode impactar severamente a publicidade dos energéticos. Como sabemos, a Red Bull, por exemplo, investe milhões em propaganda, mas o marketing genial da empresa pode estar com os dias contados. O PL 4152 do deputado Marcos Rogério quer fazer alterações na lei antifumo. Essas alterações seriam para restringir as propagandas de energético com o mesmo rigor que as propagandas de cigarros são restringidas. Nesse caso, além das propagandas só poderem ser veiculadas em horários específicos, os energéticos ainda teriam que conter selos em seus rótulos semelhantes àqueles selos que vemos nas carteiras de cigarro. Talvez você pense que proibir a livre propaganda não atrapalharia tanto a indústria dos energéticos, mas olha o que houve com cigarros. Uma pesquisa divulgada pela Organização Pan-Americana da Saúde mostrou que, desde que a publicidade do cigarro foi praticamente proibida, 33% das pessoas deixaram de fumar. Com certeza seria um golpe duro para a Red Bull, por exemplo. Imagine perder de uma só vez mais de 30% dos seus consumidores. E esse movimento não está acontecendo apenas no Brasil. Em países como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros, além da discussão sobre a publicidade dos energéticos, uma outra discussão está ainda mais forte.
Energéticos deveriam ser vendidos a menores de idade. Diversas organizações estão hoje batendo na tecla de que uma bebida que possui 6 vezes mais cafeína que uma lata de coca não deveria ser vendida indiscriminadamente para menores de idade. Na Polônia, o banimento já é oficial. A partir do início desse ano, 2024, menores de idade não vão mais conseguir comprar um Red Bull. Apenas os adultos poderão comprar a bebida ou qualquer concorrente dela. Ainda é cedo para dizer se de fato os energéticos vão sofrer o mesmo destino dos cigarros. O fato é que os de energéticos meio que preencheram as lacunas deixadas pela indústria do tabaco após tantas leis antifumo serem criadas. Com certeza passaríamos por uma nova onda de mudanças com isso acontecendo. Os energéticos estão presentes em muitas áreas das nossas vidas, desde os comerciais na TV até os campeonatos de Fórmula 1. É claro que é importante frisar que a maioria das pessoas que tiveram problemas sérios com os energéticos foram pessoas que de fato exageraram no consumo da bebida. Um adulto saudável pode consumir pouco mais de 400 mg de cafeína por dia. Isso significa que se levarmos em conta, por exemplo, os 65 mg de cafeína presente em uma lata de Red Bull, o consumo de até 5 latas por dia não ofereceria risco para pessoas saudáveis. Qual é a sua opinião sobre o consumo dos energéticos? O que você acha do governo tentar agir como uma espécie de protetor, banindo esse tipo de produto? Você concorda com tudo isso? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso tenha gostado do vídeo. Por hoje é só e até a próxima, pessoal!